O beabá da sustentabilidade. Olá, ouvinte do Beabá! Antes de mais um episódio, eu queria te contar que nós temos um site que é www.obeabadasustentabilidade.com.br. E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas. Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 130, Brasil Climate Summit. E para falar desse tema hoje aqui no podcast, eu e o Renato, a gente vai receber a Cristina Castelã, que é estudante de MBA na Columbia Business School e uma das organizadoras do Brasil Climate Summit. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Renato? Como vão vocês? Tudo bem, gente. Obrigada por me receber aqui. Olá, Cristina, e olá, Gustavo. É um prazer estar te recebendo, Cristina, para a gente falar um pouco mais sobre esse evento, né, e discutir um pouco também sobre algumas perspectivas aí para o nosso país. Bom, fazendo uma rápida abertura aqui, antes a gente fazer as perguntas, nos dias 13 e 14 de setembro deste ano, de 2023, acontecerá a segunda edição do evento Brasil Climate Summit, que reunirá empresários, empreendedores e ativistas, investidores, estudantes e acadêmicos na Universidade de Columbia, em Nova York. O encontro acontecerá no The Forum, que é um espaço destinado a reuniões e debates dessa prestigiada universidade. O evento ele possui 3 grandes objetivos, sendo eles compreender o papel do Brasil como um hub de soluções para o mundo e gerar desenvolvimento econômico sustentável para a sua população. 2. Discutir como o Brasil pode atrair capital mais sustentável, verde. E 3. Discutir o papel do setor privado no cumprimento da Agenda 2030 no Brasil. O evento visa reunir líderes empresariais, empreendedores, acadêmicos, especialistas, formadores de políticas, ONGs e organizações multilaterais para discutir essas oportunidades e as responsabilidades do Brasil em um mundo onde os impactos ambientais e sociais são os pilares de um novo capitalismo. E para a gente falar a respeito desse evento, além de discutir um pouco da visão de futuro para que o Brasil possa liderar essa nova economia que vem se desenhando, a gente vai hoje aqui falar com a Cristina. Bom, Cristina, então, para começar, nos conte um pouco mais sobre esse evento. A gente já trouxe alguns pontos na leitura, de forma mais macro, mas a gente gostaria de saber se é a primeira vez que ele está sendo realizado, qual que é a programação, os palestrantes, como que o público participante poderá fazer para acompanhar, se vai ter algum tipo de transmissão online para pessoas que queiram acompanhar à distância, enfim, outras informações que a gente não deu aqui. Claro, explico sim, com o maior prazer. Obrigada de novo, Gustavo e Renato, por me receberem aqui. O evento, a gente teve a primeira edição, que foi ano passado, né? Então, a gente fundou o Brasil Climate Summit ano passado, muito como um teste, assim. Por que a gente queria fazer isso, né? O objetivo era ser uma plataforma para a gente mostrar as potencialidades do Brasil na agenda climática. Então, a gente sabe que nos próximos 30 anos, a gente vai precisar reconstruir tudo que a gente passou os últimos 300 anos construindo, né? Então, são desafios de escala realmente globais. A gente vai precisar reinventar a forma que a gente gera, que a gente consome energia, que a gente produz, que a gente consome tudo ao nosso redor. E apesar de ser em escala global, o que a gente vê aqui no Brasil, na nossa casa, é que o Brasil já foi capaz de desenvolver soluções para alguns desses desafios em maior ou menor escala. Mas apesar disso, a gente, enquanto país, a gente não ocupa a posição de liderança global que a gente tem capacidade de ter nessa agenda. Então, é por isso que a gente criou a Brasil Climate Summit, para ser um roadshow de Brasil fora do Brasil, para mostrar as suas potencialidades, para ser um player relevante nessa agenda.
E aí, como vocês ouviram, né, o evento vai acontecer nos dias 13 e 14 de setembro na Columbia University, né, que é a nossa casa em Nova York. E aí, falando um pouco de programação, esse ano a gente quer dar destaque para algumas coisas que a gente não conseguiu dar destaque ano passado. Então, vou fazer aqui um overview aí da programação com vocês. Primeiro, a gente começa falando de uma perspectiva global, da corrida aí pelo Net Zero. E para isso a gente traz o professor Bruce Usher, que é um professor meu lá da Columbia Business School, ele é co-diretor do Tamer Center, que é o principal hub de clima dentro da Columbia Business School. Depois a gente vai falar e mergulhar no papel do Brasil. Então a gente vai trazer o Armínio Fraga para falar sobre isso, também a Ana Toni, que é secretária de Mudança Climática aqui no Ministério do Meio Ambiente. E aí depois a gente vai tentar fazer um mergulho em temas específicos que o Brasil está super bem posicionado para ser uma liderança global. Então, a gente vai falar de sustentabilidade e resiliência nos sistemas de agricultura que a gente vai falar de biomassa, biocombustíveis, a gente vai falar da matriz energética renovável que o Brasil tem, da intersecção entre o meio ambiente, o social e a agenda inclusiva. A gente vai falar de floresta, né, das Nature-Based Solutions. A gente vai falar de financiamento para essa transição energética e a gente vai falar sobre colaboração e uma perspectiva de como o Brasil pode ser o seu Brazilian Green Deal aí, né, inspirado no modelo europeu. E para isso a gente vai contar com vários palestrantes, comentei para vocês do Armínio Fraga, da Ana Toni, a gente vai também ter o Joaquim Levy, o Rich Lesser, o Luciano Huck, a Tsai Suruí, a Ilona Zabó, o Helder Barbalho, o André Corrêa do Lago, então tem muita gente assim que é muito bem posicionada e de grande relevância, assim, para tratar desse tema. E a gente espera fazer um mergulho bem profundo, assim, em todas essas agendas, todas essas soluções, né, que o Brasil foi capaz de criar e que vão servir aí na perspectiva global. A última coisa que eu acho que vale comentar é que, presencialmente, esse é um evento invite only, né? Então, a gente tem uma audiência super qualificada, assim, de pessoas que estão lá para se conectar, para gerar negócios, né, para construir em cima disso. Mas a gente também vai ter uma transmissão online, sim, para quem não puder estar presencialmente conosco. E a transmissão vocês vão poder acessar no nosso site, que é brasilclimatesummit.com. Muito bom, Cristina. Felizmente vai ter essa transmissão online. Acho que vai ser muito bom para quem quer, né, estar aqui no Brasil e tá vendo, né, todas essas pessoas de alto gabarito aí, peso, discutindo essas soluções para um futuro do Brasil como uma liderança climática. Eu vou tentar estar assistindo também o evento. E aí a gente fica, né, com a pergunta aí dos bastidores dessa organização, com um evento desse porte, né, desse tamanho. Sempre tem, né, algumas dificuldades. Como que foi para vocês fazer a organização, organizar essas pautas, essas pessoas, os temas que vão ser discutidos? Foi algo muito complexo? O que vocês tiveram de principais dificuldades? Ah, sempre tem perrengue, né, Renato? Se não tivesse, seria fácil demais, alguém já teria feito antes. Acho que tem duas coisas que a gente sentiu mais dificuldades na primeira edição, né? Agora tendo feito já uma edição que a gente quer melhorar, aprofundar aí para a segunda edição. A primeira delas é profundidade nos temas. Quando a gente fala de clima, tudo cabe dentro de clima, né? Justamente porque é uma transformação tão relevante que a gente vai ter que passar, né? E permeia por toda a nossa forma de produzir e consumir no mundo. Clima pode ser um pouco de tudo, assim, né? Então, a gente achou que na primeira edição era muito importante falar sobre várias agendas e tocar um pouco em várias agendas, mas a gente perdeu um pouco de profundidade. Não perdeu, né? Mas deixou de ter tempo ali e espaço para entrar em profundidade em alguns temas. Por isso que nessa edição a gente vai tentar dar mergulhos específicos em setores, né, subsetores que o Brasil está super bem posicionado. Então, como eu comentei para vocês, Nature-Based Solutions, agricultura, matriz energética, biocombustíveis, e aí dentro, por exemplo, de matriz energética, a gente vai também falar sobre o case de hidrogênio verde. Então, a gente vai tentar trazer um pouco mais de substância, um pouco mais de profundidade e trazer todas as complexidades de algumas dessas agendas em comparação ao ano passado, que a gente passou um pouco pelo geralzão, assim. E aí, acho que a segunda dificuldade, e que a gente está investindo muito tempo mesmo, e muita conexão e muitos recursos para isso, é aumentar
o número de participantes e speakers internacionais. Falar de Brasil para quem é brasileiro é como rezar a missa para o padre, né? Acho que todos nós aqui já estamos convertidos um pouco na presença, na potencialidade e na liderança do Brasil nessa agenda climática global. E agora o que a gente quer, justamente como eu comentei, né, o objetivo da conferência é ser essa plataforma, né, esse roadshow de Brasil para o mundo. Então, a gente quer atrair uma audiência mais internacional. Ano passado, a gente teve por volta de 20 a 30% de pessoas não brasileiras na nossa audiência. Esse ano, a gente está com o objetivo aí de 50%. Estamos on track para conseguir isso. E para chegar lá, o que a gente fez foi muitas parcerias com redes internacionais, e vocês vão ver no nosso site todos os nossos parceiros, todos os nossos apoiadores, para que a gente conseguisse esse público internacional para nos ajudar a escalar essas soluções que a gente acabou criando aqui no Brasil em maior ou menor escala. Então, acho que esses foram os dois principais desafios da primeira edição e que a gente está tentando abarcar aí na segunda. Bom, e nesse evento vocês vão fazer também um Startup Challenge. Você podia contar um pouco mais sobre esse evento dentro do evento? Acho que uma das coisas que vale a pena comentar é, ano passado a gente fez a primeira edição, né, do Brazil Climate Summit e era uma conferência, né, então 2 dias que as pessoas iam lá para Nova York pensar Brasil, falar de Brasil na perspectiva climática. E a gente ficou muito surpreso, assim, porque foi muito legal, assim, deu muito certo, as pessoas estavam muito animadas, a gente conseguiu entregar muito valor, teve uma construção muito bacana. E aí, para esse segundo ano, o que era uma conferência acabou tendo filhotes, assim, né? Então a gente quer expandir e nessa perspectiva de ser uma plataforma, né, no sentido mais fundamental da palavra, expandir as oportunidades para mostrar Brasil fora do Brasil. E aí a gente lançou um podcast que também está nas nossas mídias e a gente lançou esse Startup Challenge. Então é como se fosse 2 spin-offs aí, né, que fazem a conferência não ser só mais uma conferência, mas ser uma coisa muito maior. E aí, o Startup Challenge especificamente, no ano passado, na conferência, a gente conseguiu trazer muitas empresas legais com vários cases super interessantes, mas a maioria das empresas que a gente conseguiu trazer são empresas grandes, consolidadas, sabe? Que já tem uma marca, já tem um canal de comunicação aí bem grande. Mas o que a gente sabe é que o Brasil também tem muita solução early stage em clima sendo desenvolvida pelas startups. E aí a gente queria também trazer isso para o evento, né? Não só as coisas, né, de larguíssima escala que o Brasil já foi capaz de produzir, mas essa inovação nascente, assim, né? E aí é bastante difícil se a gente pensar para um empreendedor early stage sozinho sair do Brasil, ir para Nova York e ter a oportunidade de se conectar com 500 pessoas que estão olhando interessadas em clima no Brasil. Mas com o Brazil Climate Summit e com o Brazil Startup Challenge, esse empreendedor pode. E aí, por isso que a gente criou o Startup Challenge. Então, é uma chamada pública para startups, uma chamada global, né? Não é só restrita a startups brasileiras. Precisa ter alguma relevância, né, no contexto brasileiro, mas não precisa ser exclusivamente brasileira. Uma chamada pública para essas startups que estão trabalhando com soluções para desafios climáticos. A primeira etapa, as startups se inscrevem no nosso site, deixam lá os seus pitches e as suas informações, um pouco mais sobre a solução. O nosso parceiro de operação desse challenge, nosso grande parceiro, a Numeric, que é uma consultoria em inovação, já foi responsável por fazer o South Summit no Brasil, que é um super evento nessa temática. A Numeric vai selecionar entre todos esses inscritos os 3 finalistas, e esses 3 finalistas a gente vai pagar uma passagem para eles irem para Nova York, participarem da nossa conferência, que é uma conferência invite only, para eles apresentarem as suas soluções perante a nossa plateia e perante a nossa banca de jurados, e esses jurados vão escolher, então, o grande vencedor que vai poder fazer um pitch perante as 500 pessoas que é o público esperado do nosso evento. E eu acho que, além disso, uma coisa super legal do Startup Challenge é que a gente vai produzir um report com todas as soluções que se inscreveram e a gente vai mapear a concentração nos setores, qual que é o tipo de solução, o que os empreendedores estão mais olhando e a gente vai publicar esse report para quem tiver interesse. Então, essa é um pouco a ideia do Startup Challenge, trazer essas inovações nascentes também para a nossa conferência e também possibilitar que a conferência seja uma plataforma para elas acessarem, né, esse roadshow de Brasil fora do Brasil. Legal, Cristina. E uma pergunta. Eu não sei se vocês têm esses números, né? Mas uma coisa que eu acho que seria legal a gente entender um pouco é quais são as principais frentes que as startups estão se desafiando a combater
Está falando mais de energias renováveis, como você trouxe, trabalhos com resíduos, biomateriais, créditos de carbono, enfim, vocês conseguem ter uma noção Uhum. mais ou menos do que tem mais chegado? A gente ainda não fez esse levantamento, mas assim, para dar um cheirinho, né, um spoiler, e até meio baseado no que a gente vê no ecossistema em geral de startups climáticas no Brasil, tem muita solução. Primeiro, focando em nature-based solutions, diferentemente de outros países que gera boa parte, né, das suas emissões por causa da sua matriz energética. No Brasil, a matriz energética já é bastante limpa e aí boa parte das nossas emissões vem pelo uso da terra. Então, tem várias startups olhando para isso e pensando em nature-based solutions, inclusive com conexões com o mercado de carbono, para conseguir fazer com que o Brasil diminua, então, nesse principal bucket aí, né, que é o uso da terra, diminua as suas emissões. Então, tem bastante startup focando em nature-based solutions e crédito de carbono. Nessa linha também tem muita startup focando em inovação, solução e aprimoramento da agricultura, né? No Brasil, a gente é um grande player de deep tech de agricultura, assim, de como a gente faz fertilizantes sustentáveis, como a gente faz manejo da terra sustentável. Isso é super interessante. Tem algumas soluções mais recentes que conectam fintech com agritech, né? Então, como que a gente distribui e oferece, por exemplo, crédito para agricultores com base na sua pegada de carbono. Então, super interessante, assim, tem muita coisa rolando, mas é uma imensidão, né? Então, tem agricultura, mas também tem energia solar, energia eólica, biocombustíveis, minerais sustentáveis, biogás, eficiência energética, resiliência do clima, cidades sustentáveis, frota sustentável, frota elétrica, enfim, muita coisa aí, muita coisa legal, muito empreendedor trazendo muita ideia bacana e a gente está bem feliz com esse Startup Challenge de poder dar um pouco mais de destaque para essas soluções. Você estando aí fora e também tendo todo esse envolvimento, né, com a organização do evento, o que você vê que o pessoal de fora espera e vê do Brasil em relação a toda essa nova economia e a parte de liderança mesmo, mas em que aspectos? Porque a gente tem a nossa visão do que a gente acha que a gente consegue liderar e mudar um pouco essa posição do Brasil, que está fora do jogo para entrar como um player real, mas eu queria ver como é, de quem está fora daqui, qual que é a expectativa que as pessoas dos outros países têm em relação ao Brasil nesse aspecto. Super interessante a pergunta, assim, e realmente acho que são visões ligeiramente diferentes. Acho que no panorama geral, assim, né, para a pessoa média, assim, que sabe um pouco sobre clima e um pouco sobre Brasil, mas não com muita profundidade, acho que a principal coisa que o Brasil é conhecido fora é pelo seu desmatamento e pelo risco do desmatamento, né, e principalmente pelo desmatamento da Amazônia. E acho que essa é a principal coisa que as pessoas não brasileiras, né, com um pouco mais de distância do Brasil, olham e esperam que o Brasil consiga manejar e diminuir as suas taxas de desmatamento, que aumentaram muito nos últimos anos. E aí, por que eu estou falando isso? Por exemplo, com o Green Deal europeu, uma das regulações que saíram é que a Europa não vai mais importar carne de lugares, enfim, de gado que tenha sido criado em pastos desmatados. Então, para o Brasil, que é um grande exportador de carne, é muito importante se alinhar, né, a essas regulações e se alinhar a essas oportunidades e olhar isso realmente como uma oportunidade de diminuir suas taxas de desmatamento e conseguir ter uma pecuária mais produtiva. Então, acho que nessa perspectiva é assim um pouco que o mundo olha para a gente, né? Olha um pouco desse risco assim de desmatamento, mas também olha com de oportunidade, né? O Brasil ele é um país talvez não por mérito, né, mas por acaso natural, muitos recursos e super bem posicionado em recursos naturais para essa agenda climática. A questão é como a gente vai aproveitar essa oportunidade e não deixar essa oportunidade passar, né? O Brasil teve muitas oportunidades que já se passaram, né? Teve Revolução Industrial, teve o nosso boom demográfico, todas elas a gente de alguma forma deixou passar. Mas essa, especialmente, que a gente vai ter que reconstruir todas as economias, é uma oportunidade que a gente acredita que a gente não deveria deixar passar,
o mundo inteiro está olhando para isso e está esperando, está com expectativa que o Brasil consiga ocupar o lugar que ele tem potencial de ocupar, com esses riscos, né, bem colocados, mas que ainda assim a expectativa é bem grande e a gente espera que o Brasil raise to the occasion, né, que a gente fala aqui, então que realmente ocupe esse lugar e tenha planos e tenha estruturas concretas para conseguir chegar nesse lugar e entregar toda essa expectativa que está sendo colocada em cima. Bacana essa sua visão, Cristina, e acho que também entrando um pouco nessa conversa, né, do Brasil tomando essa liderança, você citou aí na pergunta antes, essa do Gustavo, algumas startups, etc. Como que elas podem ajudar o Brasil a buscar essa liderança, né, dessa nova economia, pegar essa oportunidade para que a gente possa se destacar globalmente e, na sua visão, quais ações que faltam para que a gente possa, de fato, né, não perder mais uma oportunidade aí que está passando à nossa frente? Olha, eu acho que eu vou responder essa pergunta não da perspectiva só das startups, porque eu acho que seria injusto até esperar que elas sejam responsáveis por fazer o Brasil ocupar esse lugar de liderança. Elas certamente são parte e condição necessária, mas não o suficiente, assim, né? Acho que tudo isso que a gente falou aqui, né, as grandes empresas, as pequenas empresas, os investidores, como que todo esse conjunto pode colocar o Brasil na liderança dessa nova economia, eu acho que a primeira coisa é colaboração. Então, é muito difícil, né? Comecei falando que a gente não poderia colocar só na conta das startups, não dá para colocar a conta no bolso de ninguém, assim, né? É uma conta que tem que ser dividida. Então, a gente vê várias empresas com os seus compromissos de net zero já se posicionando, colocando investimentos claros para gerar soluções mais sustentáveis, para redesenhar toda a sua produção. A gente vê startups olhando para a agenda climática, entendendo a importância e desenhando modelos de negócio específicos para isso. A gente vê as organizações da sociedade civil, né, como nós, por exemplo, que somos voluntários, assim, não temos afiliação a nenhuma organização, nos coordenando para criar essa agenda. Então, o grande mote da conferência desse ano, e que eu acho que é decisor, assim, vai ser o que vai fazer a gente ser o líder ou não, é a nossa capacidade de colaborar e a nossa capacidade de cooperar nessas soluções. É muito difícil acreditar que uma outra empresa, uma outra pessoa vai fazer o Brasil ser o líder, né, nessa corrida para net zero, mas muitas pessoas agindo conjuntamente, coordenando as suas ações, não é só cada um fazendo individualmente, mas de forma coordenada, é o que vai fazer a gente conseguir atingir toda essa potencialidade que o Brasil tem. E é por isso que o Brasil Climate Summit foi criado, para que ele seja um espaço que as pessoas possam colaborar, possam falar dos seus negócios, possam falar das suas oportunidades, possam encontrar pontes, criar pontes entre elas e possam escalar essas soluções. Cristina, acho que uma mensagem bem bacana aí sobre como que a gente pode, né, igual você falou, não colocando o peso somente sobre as startups, tomar essa liderança. E acho que para a gente poder fazer um fechamento aqui, né, de toda essa nossa conversa, a gente falou um pouquinho aí sobre o evento, né, você passou as informações mais importantes para as pessoas que querem estar presenciais ou irem atrás do evento, um evento que está trazendo, né, uma visibilidade para o nosso país, e a gente falou do Startup Challenge também, né, essa visão aí do Brasil sendo líder nessa nova agenda. Queria abrir um espaço aqui para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes e fazer um fechamento aqui dessa nossa conversa, né? Acho que tem bastante coisa que foi passada. Nossa, a gente está muito animado para a edição desse ano, assim, que realmente a gente está com a expectativa que supere a do ano passado, né? A gente está com um volume de patrocínio muito maior, com muita gente legal para palestrar. A gente está totalmente programado, assim, não cabe espaço para mais nenhum palestrante, assim, de tanta adesão, interesse e uma resposta, né, muito ativa que a gente teve. A gente está com todos os convites distribuídos, então agora a gente está até com o interesse, né, e a vontade de participar foi tão grande que a gente estava com medo, assim, de não caber tanta gente no espaço. Então, a gente está realmente muito feliz com todo esse interesse e aceitação de todas as pessoas que vão participar da conferência de alguma forma. Então, vocês vão ver no nosso site, né, toda a nossa lista de patrocinadores que aumentou muito, a nossa lista de apoiadores que aumentou muito, e várias organizações e pessoas individuais, assim, acreditando um pouco nessa nossa mensagem, né, e querendo participar, querendo colaborar.
A conferência, ela, de novo, né, foi criada para ser um roadshow de Brasil fora do Brasil. Ela não é de uma ou de outra pessoa, de uma ou de outra organização, de uma ou de outra empresa. Ela é de todo mundo, né, todos nós, assim, que acreditamos na potencialidade do Brasil para construir e escalar essas soluções de desafio global. Então, eu realmente vou adorar ver vocês presencialmente ou online na conferência. Vou adorar se vocês quiserem se conectar comigo ou com os outros organizadores da conferência para a gente avançar nessa agenda. E foi um prazer, muito obrigada por me receberem aqui. O prazer foi nosso, Cristina, muito bom. A gente sempre está trazendo pessoas e uma visita internacional aqui. É difícil falar com pessoas que estão fora do Brasil. Leva o nome do podcast para outros países também. Com certeza, vou postar no meu LinkedIn em inglês ainda para o pessoal ouvir, dar uma palhinha em português lá. Treinar o português, né? Pois é. Quem investir em Brasil vai ter que aprender português em algum momento. Com certeza. A gente fica muito feliz de estar divulgando o evento, essas ações a gente sabe que são super importantes para que a gente tenha uma agenda cada vez mais forte, né, nessa nova economia, nas ações de mudança do clima, de prevenção à mudança do clima e tantas outras que estão envolvendo a sustentabilidade. É nosso papel aqui como podcast estar divulgando. Parabéns pela iniciativa, pela organização, que o evento seja um sucesso. Contem sempre com o Beabá. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. E a você também. Obrigada, eu que agradeço, imagina. Obrigado, Cristina. Obrigado aos ouvintes. Até o próximo episódio aqui do Beabá da Sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.